Márcia, a senhora é mãe da Edneia. Sim. A Edneia encontra-se onde hoje? Porque hoje nós estamos aqui mais de 3 semanas depois do crime. Que crime foi esse? Conta pra gente. A Edneia, ela está no hospital, no Cajuru, né? Está na UTI ainda. Tá na UTI ainda, mais de 3 semanas do crime. Mais de 3 semanas. E quais são os riscos que ela ainda corre para estar na UTI? Pois é, doutor, os riscos dela, de vida dela, o médico, ele assim não tem assim aquela certeza assim, né? Mas provavelmente ela perdeu os movimentos, né? Ela corre o risco de ficar tetraplégica, é isso? Sim. É isso. Uma cadeira de roda. Vamos contar o que aconteceu para você. Olha só, dia 31 de julho, a Edneia estava em casa, na sua casa, juntamente com os seus filhos. E por volta das 7h30 da manhã, o Valdir, que é o seu ex-companheiro, do qual inclusive dias antes ela teria terminado a relação, chegou na casa dela, no apartamento onde ela mora, e assim que ela abriu a porta, às 7h30 da manhã, ele avançou na Edneia com uma faca. É isso, dona Márcia? É a senhora mesmo. estava lá? Estava lá. Como é que foi isso? Eu presenciei tudo, doutor. Eu tinha ido posar na casa dela, e daí de manhã cedo, era 7h30 da manhã, quando ela pôs a chave na porta, assim, para que ele sentiu assim que ela abriu a porta, ele já empurrou a porta e entrou. E o que ele fez? A senhora estava acordada? Estava junto com ela. Junto com ela? Junto com ela e o meu neto. Ele empurrou a porta, entrou e já foi direto em cima dela. Direto em cima dela. E desferiu as facadas nela? Desferiu as facadas. E ela chegou a cair no chão? Caiu, nossa, caiu e perdeu muito sangue, sabe? Quantas facadas ele deu nela? 4. 4 facadas. A senhora lembra onde foram essas facadas? Uma dessas facadas que prejudicou mais, que arrisca ela ficar assim, né? Tetraplégica. É. Uhum. Pegou nas costas, pegou nas costas. Uma aqui assim, assim meio para trás da orelha aqui, né? Pescoço. Aqui assim, aqui no costas. Assim, no rosto. Têmpora. Uhum. Tá aí, gente, mais um caso de feminicídio tentado aqui na cidade de Curitiba. Dona Márcia, como que é o Valdir? Ele estava há quantos anos com a Edneia? Parece que não sei bem se é 8 ou é 9 anos. Entre 8 e 9 anos. Ela teria terminado o relacionamento? Sim, ela não achou que não dava mais, né? Não, pediu para ele que não dava mais, que ele fosse... Ele já estava agora bem empregado, tudo, que ele fosse procurar viver a vida dele, que ela queria viver a vida dela com os filhos dela só. Com os filhos. Quantos filhos a Edneia tem? Tem 2. 2 filhos. Os 2 são maiores de idade, né? Os 2 são maiores. Os 2 estavam em casa no momento? Os 2 estavam em casa. Um deles também foi agredido, inclusive, né? Como é que foi isso? Mais velho foi agredido, porque ele, na hora que ele estava em cima dela, foi tentar defender ela, né? E daí ele largou dela e veio para cima dele. Então, vamos lá, gente. Alguns doutrinadores, inclusive, falam que essa situação é o feminicídio por conexão, ou seja, atinge uma outra pessoa que está na linha de frente ali, ou no ambiente onde a vítima-alvo principal está sendo agredida. Então, ele foi defender a mãe e também recebeu aí facadas em seu desfavor, na mão, que é bem sinal de defesa mesmo, né? E na cabeça. E teve pontos na cabeça também. Tentou, assim, dar facada assim, no abdômen dele e chegou de brusa, né? Daí a brusa rasgou a blusa do filho, porque as facadas atingiram, por sorte, a blusa de lado. É isso, né? Um duplo crime. Uma tentativa de feminicídio
qualificado, com certeza, pela surpresa da vítima, ou seja, impossibilidade de defesa da vítima. Outra qualificadora para esse homicídio, o próprio crime de feminicídio, através da violência doméstica familiar. E ainda, né, o motivo torpe, o motivo que é nojento, né, foi por ciúmes, né? Essas situações, inclusive, nós costumamos chamar de coisificação da mulher. Muitos homens e também mulheres, mas é mais comum em homens essa situação de extremo apego, como se a mulher fosse um objeto, como se fosse sua propriedade, né? Alguns chamam de objetificação da mulher. Então, a senhora acha que isso aconteceu nesse caso? E o Valdir acreditava que a Edneia era dele? Isso é uma coisa que eu sempre falo, doutor. Os homens pensam que as mulheres são propriedade deles, né? E ele acreditava que ela pudesse ser essa propriedade dele, né? E o ciúme dele ali não era tanto assim o ciúme dela. O ciúme verdadeiro que ele tinha era assim, o jeito dela tratar os filhos dela e o jeito dela tratar eu, que sou mãe dela, né? Ele odiava eu, odiava. Ele odiava a senhora. Então, os ciúmes dele era os ciúmes do tratamento amoroso que ela dava para os filhos e para a senhora que é a mãe. É isso mesmo? É isso mesmo. Oh, minha gente, que pena, que dor no meu coração de ver outra vítima de violência doméstica e aí querendo comparar um amor de mãe, amor de filho, que são diferentes do amor carnal. São todos amores diferentes. A senhora acha isso também, dona Márcia? Acho sim. Que são amores diferentes. São diferentes. E como que foi o Valdir nesse período de 8 a 9 anos? Como que ele era? Ele já tinha ameaçado a senhora, ou os filhos, ou mesmo a Edneia? Ele ameaçava ela, sabe, doutor? Toda a vida ele ameaçava ela, só que ela não contava pra mim por causa da minha idade, porque ela queria me proteger, né? E também nem pros filhos, porque tinha medo que acontecesse alguma coisa com os filhos dela, né? Mas ele toda a vida ameaçava ela. E esse crime dele foi premeditado. Ele ficou na porta do apartamento esperando ela abrir a porta para ele poder fazer isso. E chegou lá com uma faca? Chegou com uma faca. E avançou. Ele abriu, ela mal tinha aberto a porta, ele já avançou. Ele já avançou nela. Ela só abriu, ela só pôs a chave, ela não chegou nem a abrir. Quando ele sentiu que ela deschaveou a porta, ele já empurrou e entrou. E a senhora presenciou tudo isso? Tudo, doutor, tudo. E ela corre o risco de ficar tetraplégica, ou seja, ter eternamente, né, essa situação de saúde debilitada, né? Mas enfim, vamos orar para que ela melhore, né? Se Deus quiser, ela vai melhorar e ainda vai dar aqui uma entrevista para nós, para o nosso programa também. Eu tenho muita fé em Deus, doutora, sabe? E do jeito que eu vi ela morta assim numa poça de sangue, sabe? Eu vi a minha filha morta assim numa poça de sangue. E daí ela pediu um copo d'água para mim, eu dei um copo d'água para ela, só tomou um copo d'água e quando o Ciado chegou ela já estava em parada cardíaca. Foi Deus, né? Foi as mãos de Deus mesmo. Dona Márcia, a senhora sabe me dizer se a senhora foi procurada ou se alguém da sua família foi procurada ou mesmo a Edneia, que embora esteja na UTI, ela tem consciência, né? Não fala muito, fala baixinho, mas tem consciência. Se alguém procurou oferecendo ajuda para a senhora, familiar de vítima, ou para ela que é vítima, ou para o seu neto que também foi vítima de tentativa, né, de homicídio, a senhora, alguém lhe procurou? Alguma comissão lhe procurou? Alguma entidade, alguma ONG oferecendo ajuda? Não, senhora, ninguém. Ninguém procurou? Ninguém. Tá certo. E a senhora acha que o Valdir daí saiu correndo depois do ato? Ele saiu correndo porque eu comecei a gritar muito, sabe? Eu gritei muito e acordei todo mundo, tava todo mundo dormindo ainda, né? Daí quando ele viu que todo mundo acordou e começou, ele saiu correndo. Aí ele jogou a faca na escada assim e a jaqueta dele e saiu correndo.
E aí aparece ele correndo na câmera. Aquela câmera que aparece ele correndo é logo depois dele ter cometido os crimes. Na hora que ele fez e saiu correndo. E quando ele efetuou os golpes de faca, tanto nela quanto no filho, que tentou impedir, né? Ele falava alguma coisa? Nada. Não falou nada. Então não houve discussão nenhuma. Não houve falou nada. uma execução. Ele chegou e executou o serviço. Chegou e executou. Ele já estava de caso pensado, né? E ele está preso agora? Está preso. Foi preso em Guarapuava, né? Ele fugiu. Então, ele fugiu. Graças a Deus que a polícia pegou ele lá em Guarapuava. Sim. Parabéns, policiais, que fizeram essa prisão. Parabéns mesmo. E o dia que eu soube que ele estava preso, eu dobrei meu joelho e agradeci a Deus. Nós estamos agora com o filho da Edneia. Sobreviveu longe da vontade desse autor que queria também sua morte. Como foi essa situação ocorrida no dia 31 de julho para você, sob a tua ótica de visão? Então, tudo que eu consigo lembrar são imagens paradas. Eu não consigo lembrar muito bem. A primeira coisa que eu vi foi ele entrando assim, no que a minha mãe destrancou a porta. Ele já empurrou a porta e entrou. Você estava na mesma sala que ele? E a sua mãe? Assim, toda manhã a gente vinha levar minha avó para casa dela, né? E daí, normalmente era só minha mãe e minha avó que fazia esse percurso. Só que daí, justamente por causa do medo, eu tava indo junto com a minha mãe, porque a gente já tava morrendo de medo. Só que a gente imaginou que ele fosse ter um surto, não que ele fosse fazer alguma coisa planejada, assim, frio e calculista. Porque a gente já sabia que ele era meio nervoso, assim, meio estressado, apesar de ele nunca ter batido na minha mãe, nem ameaçado. Não ameaçado, ele não ameaçou, digo, diretamente, ele fazia ameaça assim, indiretamente. Então você já estava ali protegendo a sua mãe, por isso estava com ela, ia sair com ela, porque você imaginou que alguma coisa poderia acontecer. Sim. Só que vocês não imaginavam que seria, né, um homicídio, feminicídio tentado, é isso? Na verdade, eu imaginava assim que tinha uma chance muito alta dele tentar, justamente porque eu achava que ele ia acabar explodindo. Eu achava que ele perseguia muito ela. Eu achava que ele ia ficar perseguindo. Então nós temos o crime de stalking. Ele perseguia ela aonde? Dessa vez não deu muito tempo assim para perseguir, porque foram só alguns dias assim. E ele estava trabalhando num emprego com horário fixo. Quer dizer que já ocorreu um caso que ela tinha se separado quando eu e o meu irmão não estávamos no Brasil. A gente morava, o Valdir, eu e o meu irmão e a minha mãe. No apartamento. No apartamento. E daí eu e meu irmão a gente estava fazendo intercâmbio. E daí nesse período ela se separou dele. E daí ela ia pro trabalho e ele ficava indo atrás dela de carro. Ela ia a pé, porque ela morava perto, e daí ela morria de medo. Ela até foi ficar na casa da irmã dela, saiu do apartamento. Ele não estava também no apartamento. E ela nunca registrou um boletim de ocorrência na delegacia? Não, porque por dois motivos. Eu tentei, principalmente depois, assim, no final, que eu no começo eu sinto que é uma falha minha, assim, que eu me sinto um pouco culpado, que eu não percebi que era um relacionamento abusivo até ser muito tarde. Quando eu fui perceber que foram nesse último período que ela já tinha se separado, assim, dele, e daí eu comecei a correr atrás, assim, da informação. E daí eu vi que geralmente mulher nesse tipo de relacionamento oscila, assim, entre medo e pena. Olhando agora, você acha que ela deveria ter registrado, ter chamado a polícia quando ele estava perseguindo, ou mesmo ter representado aí por uma medida protetiva? Você acha, olhando agora para trás, tua mãe foi quase morta, pode ficar tetraplégica, está há mais de 3 semanas na UTI, internada, e você quase, né, poderia ter falecido, você teve facadas que foram desferidas contra o seu corpo, na cabeça, na mão, no seu abdômen, graças a Deus não pegou. Você acha, olhando hoje para trás, como familiar da vítima e também vítima, né, de homicídio, você acha que ela deveria ter ido à delegacia? Com certeza.
Se você pudesse hoje voltar atrás, você levaria sua mãe para pedir a medida protetiva, representar contra ele? Assim, com certeza. Eu tentei até, isso foi motivo de várias discussões. Eu já estava, tipo, depois dele ter ido embora mesmo, daí eu falei que se ele aparecesse qualquer dia ali e ligasse no interfone, eu ia chamar a polícia na hora para registrar um boletim de ocorrência. E daí ela começou a chorar assim, e gritar, assim, brigar comigo, que ela não queria isso. E hoje, qual é teu sentimento? Acho que primeiro de tristeza, né, que... Tua mãe está na condição que está? Sim, ela, na verdade, já foi confirmado, né, os médicos falando que ela vai ficar meio tetraplégica e vai precisar do ventilador. Eu quero justiça, né, que eu acho que pelo que ele fez, não só pela tentativa de homicídio, mas também pelas sequelas que ele causou nela. No caso dele, assim, ele fez planejado, ele foi frio e calculista, ele Pegou e atacou, ele foi de plano feito, que nós chamamos. Ele foi executar um crime que ele planejou. Exatamente. Então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo.